Em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Pode tomar assento. Quero louvar a Deus por essa noite, por mais uma oportunidade de poder estar nessa casa onde nós congregamos, apesar que meu esposo congregou mais tempo que eu aqui, mas eu aceitei Jesus, fui pastoreada por um pastor na Assembleia de Deus, casei com Batista e congreguei aqui durante aproximadamente, depois de casada, quase 18 anos. Eu amo essa casa, eu amo essa casa, tudo nessa casa eu amo essa igreja. E tenho orado por essa igreja, tenho orado pela vida de cada um de vocês, porque da mesma maneira que eu amo a cada um de vocês, eu sei também que eu sou amada, que nós somos amados, e é muito recíproco isso. Cada vez que nós vem a este lugar, nós nos sentimos em casa. Quero também apresentar o meu esposo, o pastor André, quem não conhece, está aqui juntamente comigo. Nós somos ali da Igreja Batista Filadélfia, da freguesia do Ó. Estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? E é sempre muito honroso. O meu coração já se alegrou aqui nessa noite. Se eu fosse embora, sem ministrar a palavra do Senhor, Deus já falou comigo nessa noite, amém? O Senhor falou com a tua vida? O Senhor já falou com a minha vida através de cada louvor. E quanto mais os jovens adoravam o Senhor aqui, Deus ministrava algo muito forte ao meu coração. Algo que Deus tinha falado para mim há uma semana atrás. E é interessante porque fala-se muito da geração Z, mas é uma geração de adoradores. É uma geração comprometida, irmãos. E não aceite algo diferente sobre a tua vida. Você é alguém que Deus chamou neste tempo para fazer a diferença neste tempo, para anunciar o reino de Deus sobre essa terra. Amém? E foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Quero pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Eu quero estar lendo alguns versículos, que é o tema que foi proposto para nós estarmos ministrando. Já está aqui no telão? 7. Eu quero que coloque primeiro o versículo 6. E depois o 16, o 17, o 18 e o 19. Porque o tema é o 7, 19. Mas vamos ler o 7, 6 primeiro. Amém? Enquanto coloca no telão, eu vou estar lendo aqui. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aqui é o 7, 6. Vamos para o 14, 15, 16, vamos estar lendo, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 19. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado por ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que conheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. É o nosso tema, que é o versículo 19, amém? Vamos colocar no 19? Vamos ler todos juntos? Porque não faço bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu quero trazer uma introdução aqui nessa noite, referente a esta palavra que nós iremos ministrar. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir nessa noite. E tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração no decorrer deste mês, eu confesso, irmãos, que quando eu li esse tema, eu falei para o meu esposo, é um tema desafiador e é muito amplo. Se nós fôssemos ministrar
aqui nós levaríamos um tempo grandioso, porque ele é muito amplo, abrange muitas áreas da nossa vida, mas eu quero trabalhar alguns tópicos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, e eu quero estar trazendo uma introdução nesta noite, através desta palavra. Uma vez que uma pessoa é aceita por Deus, não é possível que o pecado ou a prática pecaminosa continue a dominar a sua vida. Isso quer dizer que o cristão, isso não quer dizer que o cristão não venha a pecar, porque somos pecadores, reconhecemos isso, porque se eu e você declaramos que nós somos santos, não somos, porque fomos gerados do pecado desde o Éden. Quando Deus criou o Éden, Deus colocou ali Adão e Eva, tudo estava muito perfeito. Mas houve a desobediência, e através dessa desobediência nasce o pecado. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim, e o Senhor falava com aquele casal durante o dia, durante o tempo, mas houve o pecado, e somos pecadores. Se nós dissermos para nós mesmos que nós não somos pecadores, somos mentirosos, vivemos uma luta constante. Mas o que não podemos, como servos do Senhor e servas do Senhor, é sermos escravos do pecado. Nós não podemos, querido, o pecado não pode nos dominar. A prática pecaminosa não pode nos dominar. Quando nós olhamos para o texto aqui de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês viviam sobre a lei, mas hoje vocês não vivem sobre a lei, porque o próprio Senhor, Ele habita em vocês. Então vocês precisam caminhar diferente, vocês precisam andar diferente. A prática pecaminosa não pode fazer parte do cotidiano de vocês, mas vocês precisam olhar para Deus, vocês precisam entregar a vida de vocês ao Senhor, para que vocês sejam fortalecidos pelo Senhor na caminhada. Aleluia! Louvado seja Deus. É interessante porque nós não podemos ser dominados pelo pecado, mas a graça de Deus, essa precisa nos conduzir todos os dias. A graça do Senhor precisa nos conduzir, porque eu e você, queridos, nós fazemos parte de um plano divino. Deus chamou a mim e a você, não é meramente, não foi ocasional. Deus olhou para mim e para você, chama você e continua da mesma maneira, não. Há um plano divino que foi traçado para mim e para a tua vida, jovem. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo. Deus te chamou, Ele te escolheu para que você faça a diferença nesta geração, para que eu e você façamos a diferença nesta geração. E quando eu olhava para os jovens, eu falei: Jesus, a geração Z, ela é bem moderna, ela se veste diferente, ela se maqueia diferente, muito diferente do meu tempo, mas Senhor, eles são adoradores também, porque é homens e mulheres que se derramam na tua presença. Querido, não olhe para a vestimenta do outro, mas o Senhor é aquele que conhece o coração de cada jovem aqui nessa noite. Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que eu tenho passado, Ele sabe as lutas que nós temos enfrentado, mas essa geração é uma geração de adoradores, é uma geração que se levanta para adorar o Rei dos Reis e dizer: eis-me aqui, Senhor amado, para te adorar e caminhar na tua presença. Aleluia! E é tremendo, porque Deus, Ele sabe como trabalhar. E o tema proposto foi: a maior guerra está em mim. E a maior guerra está em nós. Porque Deus chamou a mim e a você para algo muito grandioso. E nessa noite, eu quero falar de 3 inimigos do homem. 3. Eu poderia citar muitos aqui, mas eu não tenho tempo necessário para isso. E o primeiro inimigo é a carne. O maior inimigo do homem é a carne. A carne, ela refere-se a vontades e desejos que estão em conflito com os valores espirituais e morais. A nossa batalha diária, querido e querida, é a nossa inclinação às coisas pecaminosas que estão dentro de nós. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim:
Porque a natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Porque os dois, eles se opõem um ao outro a fazer o que quer. Então a nossa maior luta é a nossa carne. Mas até a volta de Jesus, nós iremos estar passando por esta luta. A nossa carne se opõe ao nosso espírito. E há um ditado que muitos falam aí: o que você tem mais alimentado é a tua carne ou o teu espírito? Se você tem buscado adorar o Senhor, meditar na lei do Senhor, andar em santificação, andar em adoração, correr da aparência do mal, mortificar a tua carne, certamente, querido e querida, nós iremos vencer, nós iremos andar em conformidade à vontade do Senhor. Mas a nossa maior luta é contra a nossa própria carne. Porque o Espírito milita contra a carne todo o tempo. Porque aquilo que eu tenho que fazer eu não faço. Mas aquilo que não é para fazer eu faço. E eu acho que é bom fazer o que é errado. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a tua vida: Deus é aquele que tem olhado para mim e para você. E Ele diz para nós aqui nessa noite: eu sou Deus que tem o poder para restaurar a tua vida, para te colocar de pé, para te santificar. Se você deseja, eu tenho poder de mudar a tua história. Querida, eu não sairei daqui nesta noite sem entregar tudo aquilo que Deus ordenou no meu coração neste lugar. Porque a palavra me confrontou. E o Senhor me reportou a minha mocidade. Olha que eu já estou com 52 anos. Quando Jesus me chamou, eu tinha 25 anos de idade. Eu estava no meu termo. Eu já não era mais jovem, não era adolescente. E também não era uma senhora, porque eu não era casada. Mas quando Deus me chama, eu era uma jovem de coração duro, que andava seminua, que achava que podia tudo, mas quando Jesus me chama, dia 28 de fevereiro do ano de 98, pleno carnaval, só para cada um, o Senhor leva uma profeta dentro da casa da minha tia onde eu morava, e quando aquela mulher entra naquela cozinha, aquela mulher carregava fogo perto dela. E eu disse para minha prima: mas alguma coisa diferente nessa mulher. Essa mulher tem fogo. Eu não sei que fogo é esse, mas algo me impactou naquele dia. E quando ela começa aquela oração naquela sala, ela olha para mim e diz assim: jovem, eu nunca te vi, mas o Senhor tem uma obra extraordinária na tua vida. E quando ela termina de abrir a sua boca, eu estou prostrada naquela sala, com as minhas mãos levantadas, dizendo: eu quero Deus dos crentes. Mas, queridos, naquele mesmo dia, eu joguei LTs que eu tinha, eu joguei muitas roupas que eu tinha no mesmo dia, tá, irmãos? Não foi na outra semana. Eu joguei tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Eu nunca tinha ouvido a palavra do Senhor, mas o Espírito de Deus, ele me constrangeu naquele dia. E eu disse: eu não quero mais. E a minha tia olhou para mim e disse assim: mas Jeane, você vai jogar tudo fora? Vou jogar, porque o que não serve para mim não serve para ninguém. Mas o Senhor, o Deus dos crentes, tem uma vida diferente para mim. Queridos, e o processo começa. A jovem de coração duro, Jesus começa a tratar o meu coração. Ele começa a me ensinar como caminhar com Ele. Aí o que começa a acontecer? A carne começa a militar contra o Espírito. E começa a vir os desejos. E começa a vir vontades. E eu fumei dos meus 18 anos até os meus 25 anos de idade. Eu aceitei Jesus fumando. Mas 3 meses de conversão, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Eu estava fumando, irmãos, mas eu nunca fui julgada pelo meu pastor. Talvez ele até soubesse que eu fumava, porque Deus é aquele que revela todas as coisas. E 3 meses de conversão, eu fui batizada com o Espírito Santo. 8 meses, e aconteceu o batismo na igreja, e eu continuava fumando. Estava Jeane no culto na terça, estava Jeane no culto de oração, estava Jeane no culto de domingo, mas ela não conseguia parar de usar o cigarro. E eu disse: pastor, eu quero me batizar, mas tem um problema, eu ainda estou fumando, a carne ainda estava prevalecendo.
A guerra estava contínua na minha vida. Eu tinha deixado tudo para seguir a Jesus, porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu. E eu disse: Deus, eu quero ter uma nova vida na Tua presença. Se o Senhor é o Deus dos crentes que muda a história, eu quero ter a minha história mudada na Tua presença. E ali, queridos, 7 meses, quase final do ano, e até o batismo, e eu vou conversar com o meu pastor, junto com a esposa dele, e disse: pastor, eu estou fumando. Ele sabia que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. Eu falava em línguas, mas eu continuava fumando. Ele disse: Magene, eu e a Késia, nós iremos orar pela tua vida, nós iremos te ajudar em oração. Mas a pessoa que vai precisar se posicionar é você, irmã. Você quer a libertação? Deus tem poder para te libertar. Mas você precisa querer. Porque a carne vai militar contra o teu espírito. Vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai querer fumar um cigarro. Mas você precisa entender que Deus tem algo diferente para a sua vida. Então você tem que deixar. Você vai ter que renunciar para poder conseguir sentir na presença de Deus. Queridos, quando chega o batismo, aí houve um processo de oração. E eu estava orando, o pastor orando, eu ia trabalhar, eu já não peguei minha carteira de cigarro, eu já não tinha mais ela. Falei: eu vou jogar, Jesus, porque eu não quero mais fumar. Só que quando eu saía na rua, eu ficava procurando as bitucas de cigarro. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente você é livre e favorável. Aquilo que te impede de estar na presença de Deus. Deixa hoje aquilo que te impede de adorar a Ele em espírito e verdade. E ali eu andava na rua, eu procurava as bitucas de cigarro. Eu já não acendia um cigarro, mas eu abria as bitucas de cigarro e eu cheirava. Eu cheirava, irmãos. Por isso que eu falo para os irmãos que é difícil a libertação de um vício. Porque a carne vai dizer para mim e para você: é bom, fuma novamente, peca novamente, faz novamente. Mas o Espírito de Deus diz para mim e para você: saia desse caminho, porque o que eu tenho para você é muito maior e muito melhor. Bom, chegou o dia do batismo, eu já não havia mais pego bituca de cigarro. Chego para o meu pastor e digo: pastor André, que meu pastor chama-se André, meu primeiro pastor chama-se André, ele é vivo, e meu marido chama-se André. E eu disse: pastor André, irmã Késia, eu já não fumo mais. E eu contei toda a história. Ele falou: irmã, então a irmã vai ter aula geralmente um domingo, na época, e você vai descer as águas do batismo. Desça as águas do batismo. No ano de 98. Jesus me chamou dia 28 de fevereiro de 98. Eu desço a água do batismo dia 17 do mês 10 de 98. E quando eu desço aquelas águas, novamente, o Senhor me dá uma nova língua. E eu saí daquele batismo glorificando a Deus. E fazem, irmãos, exatamente 28 anos que nunca mais eu olhei para nada de cigarro. Nunca mais eu pratiquei o que eu praticava, porque o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. E hoje eu vivo para a glória dele. E hoje eu posso testemunhar que Deus tem poder para mudar a minha e a tua história. Porque ele é Deus grandioso. E a Bíblia nos diz que essa natureza, ela vai militar a carne contra o espírito. Mas quando nós observamos esse versículo, nós entendemos que estamos embaixo, o povo estava ali vivendo embaixo de uma lei. Mas, se nós conseguirmos compreender a graça do Senhor, porque o Senhor ele foi enviado àquela cruz em favor da minha vida e da tua vida. Foi pago um alto preço, querido. A cédula ali foi rasgada. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. E eu e você temos acesso livre ao Senhor. Então entregue hoje tudo aquilo que distancia do Senhor. Entregue hoje tudo aquilo que milita contra você, que diz para você: faça o mal, faça o errado. Mas nesta noite, Deus convida a mim e a você
Aleluia! O véu foi rasgado e nós temos acesso livre a confessar os nossos pecados diante de Deus. Eu e você, queridos, nós somos chamados para sermos livres. 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 O mundo diz que os cristãos é uma massa de manobra. O diabo, ele sempre está nos afrontando. Nós não somos massa de manobra. Nós somos um povo que fomos chamados para viver em liberdade. E sabe quando você é livre, querido? É quando você olha para a bebida e você diz: eu não preciso beber mais, porque a minha alegria não está nisso. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero andar na presença de Deus. O pecado não me domina, a mentira não me domina, a nada me domina, mas eu quero andar na presença de Deus. Então eu e você somos livres. Livres, livres. Deus chamou a você para a liberdade. Para a liberdade. Aleluia! Não somos mais escravos do pecado. Quantas vezes nós ouvimos que mas os cristãos não são livres, porque eles nada podem. A gente pode tudo. A Bíblia diz assim: olha, nós podemos tudo, mas nem tudo não é lícito para nós. Nós precisamos entender que Deus que nos chamou, Ele nos chamou para andar em santidade na sua presença, para andar conforme os preceitos dele. Se a palavra dele diz que não é para fazer, não é para fazer. Se a palavra dele diz que é pecado, é pecado. E ponto final, não. Porque a palavra de Deus é irrevogável na minha tua vida. Se o Senhor diz para mim, para você, é pecado, é pecado. Somos livres. Somos livres pelo Senhor. Se somos livres, precisamos dominar esse desejo carnal que nós temos. E como eu domino? Será que eu sozinha consigo dominar sem a ajuda do Senhor? Não, irmãos. Eu não me libertei do vício sozinha. Eu me posicionei diante de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, a vida que habita em mim, a vida que habita em você, ajudou a mim e ajuda você a vencer o pecado, a vencer aquilo que não agrada a Deus. Porque a vida habita em você. A vida é Cristo, Ele habita em você, Ele habita em mim. Somos vasos de barro, mas caminhamos com a presença, andamos com a presença, dormimos com a presença, acordamos com a presença, caminhamos com a presença. Então, querido, deixe a prática do pecado, não permita que a tua carne prevaleça, mas que o Espírito de Deus, Ele prevaleça sobre mim e sobre a tua vida. E é necessário que eu e você permitamos que o Senhor caminhe conosco. Precisamos entender, querido, que tudo que nos afasta do Senhor, tudo que nos afasta do Senhor, não agrada a Ele. Cuidado. 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 Cuidado onde a tua mão vai. Cuidado onde os teus pés caminham. Cuidado com os teus olhos altivos. Cuidado com essa pequena maquininha. Quem tem um celular aqui? Levanta teu celular. Levanta. Eu vou entregar tudo que Deus mandou, viu, irmãos? Continua com o teu celular levantado. Continua. Eu quero que você olhe para ele. Olha para o teu celular. Cuidado, essa pequena máquina, viu? Cuidado, porque essa pequena máquina tem levado muitos à perdição. Cuidado. Cuidado com os vídeos que você vê. Cuidado com as fotos que você baixa. Cuidado com os chats que você vê. Cuidado. Cuidado, porque os olhos do Senhor não vê. O teu pastor não pode ver. A tua língua não pode ver. A tua mãe não pode ver. O teu marido às vezes não vê. A tua esposa não vê. Mas Jesus não vê. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor chamou a mim e a você para sermos livres. E quem é livre não anda na prática do pecado. Quem é livre anda na presença do Senhor. Quem é livre renuncia a tudo que não agrada a Deus. Quem é livre diz: eis-me aqui, Senhor. Está disponível para te servir, Jesus. Quem é livre
esta pequena máquina. Cuidado com esta pequena máquina. É bom, irmão, é sim, tem muita coisa boa sim, mas tem muito lixo. Cuidado. E sabe como nós iremos modificar a nossa carne? Primeiro, com a ajuda do Espírito Santo. Segundo, com a vida de oração. Terceiro, com a prática da meditação da palavra, irmãos. Vai para o seu secreto com Deus. Quando Deus me chamou, eu tinha 25 anos de idade. Tinha um monte de problemas, um monte de desejos. Mas eu disse, Senhor, eu quero te adorar. Eu não quero andar mais na prática pecaminosa que eu andava. Mas me ajuda a prosseguir na tua presença. Precisamos, queridos, mortificar a nossa carne. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e você. Então não permita que a tua carne prevaleça. Tira toda a imundícia. Tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E continua dizendo, Deus me ajuda. Deus me fortalece. Deus derrama da tua graça. Deus me enche do teu Espírito. Deus enche-me da tua presença. Porque Ele é poderoso para encher a minha você da presença dEle. Somos livres, irmãos. E se nós consagrarmos a nossa vida diante de Deus, certamente não seremos vencidos pelo pecado. E eu larguei tudo, eu deixei tudo. Passei muitas lutas, fiz muitos questionamentos ao Senhor. Mas já fazem 28 anos. E as mãos poderosas do Senhor têm sustentado as minhas mãos. Ele tem sustentado as tuas mãos. O mesmo Deus que chamou a mim é o mesmo Deus que chamou a você. Fazemos parte do plano de Deus, irmãos. Não se esqueça disso. Segundo, um dos nossos inimigos, o mundo. O mundo representa um conjunto de influências externas. Como a sociedade e seus valores, eles podem nos afastar da presença de Deus. Podem nos afastar dos princípios divinos. O mundo, quando olhamos para ele é atraente. Tem muita coisa boa, porque Deus criou tudo. Mas a direção que o mundo toma, as práticas que o mundo faz, não condiz com a palavra do Senhor. Os princípios do mundo são um. Os princípios da igreja do Senhor é outro. Então o mundo é o nosso inimigo também, queridos. Então nós precisamos andar na contramão. Não podemos andar no curso desse mundo. Ah, mas o meu amigo faz. Ah, o meu amigo foi na balada. O meu amigo bebe, eu também bebo. Ah, mas eu sou crente, não tem problema. Eu vou trazê-lo pra cá. Ah, querido, cuidado. Toma muito cuidado. Porque é você que é o sol da terra. É você que é a luz do mundo. É você que influencia. É você quem é diferente. Aleluia. O mundo precisa olhar para mim, para você, e ver Cristo em nós. Mas como não ver Cristo em nós, se as minhas práticas é tão pecaminosa quanto a deles? O mundo precisa olhar para mim, para você, e ver Cristo refletido em mim, refletido em você, e dizer, ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus, ali vai o jovem adorador, ali vai a moça adoradora. O mundo precisa olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo em nós. As influências deste mundo nos distancia de Deus. E quando observamos o mundo, o que nós vemos diariamente, queridos, constantemente, a vaidade assola o mundo, o egoísmo assola o mundo, a corrupção assola o mundo, a soberba assola o mundo, a mentira assola o mundo, a falta de amor assola o mundo. Mas o que é e o que a palavra do Senhor nos ensina? Quais são os princípios do Senhor? Vamos lá para Gálatas, no capítulo 5. Nós precisamos do fruto do Espírito, que é o amor,
mudar. Mas nós queremos caminhar como o mundo. Nós queremos fazer o que o povo faz. Nós queremos influenciá-los praticando as mesmas coisas que eles praticam. E quantas vezes o mundo olha para mim e para você e diz assim: eu sei igual, prefiro estar onde eu estou. Irmãos, é interessante porque somos uma carta aberta, lida por todos. Você acha que o povo não olha para você? Que não olha para mim? Você está enganado. Quando alguém da tua empresa perguntar quem é a Maria, eles vão dizer: a Maria é assim, assim e assim. Quando perguntarem quem é o João é assim, assim e assim. E quando perguntarem quem é você, na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, o que vão dizer de mim, de você? Cuidado, porque o mundo, ele nos tira da presença do Senhor. E se nós observarmos a palavra de Deus, entendemos que Deus, ele tem o melhor para nós como igreja. Como nós iremos influenciar este mundo? No livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. O Pai que é deste mundo, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor vive para sempre. Vamos ver novamente, irmãos? Lê esse versículo aqui. Ora, lê. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus faz o quê, irmãos? Permanece para sempre. Nós temos uma cidade preparada. Iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Querido, aquele que ama o mundo, o Pai não está nele. Tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai viver vitória, vai vencer o pecado, vai andar glorificando, vai andar adorando, vai andar fazendo a vontade do Senhor, porque você e eu iremos permanecer para sempre, porque naquele grande dia o Senhor me levantará como juiz e ele julgará nações, tribos e nações, e a Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar diante de Deus, mas é você que andamos na presença dele. Ele olhou para mim e você e vai dizer: vem bendito do meu Pai, porque eu tenho visto as tuas obras. Queridos, vale a pena fazer a vontade do Senhor, vale a pena, porque aqui a maior guerra está em mim, a maior guerra está em nós mesmos, e precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Se eu e você não nos posicionarmos, querido, nós iremos perder a batalha, mas se eu e você nos posicionarmos, nós iremos andar de vitória em vitória, nós iremos andar fortalecidos pelo Espírito, nós iremos andar agradando o Senhor. Aleluia! Nós iremos andar. Aleluia! Terceiro inimigo, o diabo, ou o adversário. O diabo é o adversário espiritual, que em todo tempo tenta nos desviar da presença de Deus, através de tentações, buscando cegar o nosso entendimento e nos levar para o pecado. Você já parou para prestar atenção que tudo que o adversário oferece é bonito? Eu sempre digo que o adversário da nossa alma, ele não precisa de uma garagem. Não. Ele não precisa de um espaço físico desse tamanho para fazer um estrago. Ele só quer uma brecha.
E é nessa brecha que Ele faz o estrago, que Ele me distancia da presença do Senhor. E as tentações que Ele nos traz, ao primeiro momento parece ser muito boa, agrada aos nossos olhos. Porque é interessante, irmãos, que quando estamos longe de Deus, ou seja, fora da direção de Deus, somos presas fáceis. E às vezes uma palavra que soa bem aos nossos ouvidos nos distancia da presença de Deus. Às vezes um elogio nos distancia da presença de Deus. Às vezes uma fala diferente nos distancia da presença do Senhor. E em todo tempo o adversário ele tenta nos desviar. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século ele tem cegado a muitos. E o adversário ele é oportunista. Ele sabe como fazer as coisas. E o que nós temos visto nesses dias, a gente anda tão apressado, mas o adversário da nossa alma, ele tenta roubar o nosso tempo com coisas que não agradam a Deus. É interessante que hoje vir para a igreja todo domingo se tornou cansativo. Estar no culto de oração, são tão poucos os que vêm. Mas quando eu tenho uma festa para ir, eu não tenho cansaço. Quando eu tenho uma balada para ir, eu não tenho cansaço. E o nosso tempo tem sido roubado de todas as formas. As Netflix da vida, os doramas da vida. Mas não tenho paciência de ficar vendo dorama. É muito bonitinho, mas eu não vejo nada demais naquilo. Eu conheço pessoas cristãs que vivem maratonando dorama, que conhecem todas as séries, mas quando o vento vem, não conhece o Deus que Ele chamou. Eu vou entregar tudo que Deus mandou, viu, irmãos? Quando você passa pelo vento, cai. Você não conhece o Deus que te chamou. Sabe por quê? Porque as tempestades elas vão fugir da sua vida, jovem. Você hoje é jovem, você talvez não namore, não seja noiva, mas um dia você vai namorar, você vai noivar, você vai casar, você vai ter a sua família, e as tempestades vão fugir. E na tempestade nós precisamos conhecer o Deus que nos chamou. E muitos de nós não conhecemos o Deus que nos chamou, não conhecemos o Deus que nós adoramos. Porque o adversário da nossa alma tem roubado o nosso tempo. E sabe o que nós dizemos? Senhor, mas eu fui domingo para a igreja. Senhor, mas 2 horas de culto, meu Deus, pastor, fala. É anúncio. Mas quando você está na frente da sua Netflix, quando você está na frente, vendo um filme, vendo qualquer coisa, não tem problema, eu estou aqui curtindo, descansando. Mas quando vem meu vem, você não conhece o Deus que te chamou. E você não consegue, não tem estrutura. Querida, que coisa linda. Quando a irmã ela disse assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, servimos ao Senhor. Eu conheço a história da Ângela. Quando ela morava aqui, ela morava aqui, ela vinha para a igreja, com seu filhinho pequenininho, adorando ao Senhor, clamando pela sua família. E hoje ela vê o marido, os filhos e a mãe, adorando a Deus. Querido, sabe o que é isso? É perseverança, é conhecer o Deus que agora, é conhecer o Deus que chamou. E quantos centros passou na vida da irmã, mas ela permaneceu firme, adorando ao Senhor. Sabe por quê, queridos? A tempestade, ela vai passar. O crente não vai ficar na tempestade. A tempestade, sabe para que ela vai servir? Para você voltar um patamar maior. A tempestade, sabe para que ela vai servir? Para você ter
queridos, há tanto crente mimimi, tacinha de cristal. Irmão, há quantos irmãos que não aguentam nada? Você não sabe de nada. Você me olha aqui em cima hoje ministrando, mas você não conhece os meus defeitos. Você não sabe quantas vezes eu fiquei sozinha, sem ninguém, e Deus disse para mim: eu te chamei, eu caminho contigo, eu conheço a tua história e eu vou te fortalecer. Querido, deixa tudo aquilo que não agrada ao Senhor. No livro de 2 Coríntios 4:4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Deus. Como eu disse, o Deus desse século, ele tem cegado a muitos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu continuo sendo Deus. Ele está sentado no alto sublime trono. Eu tenho domínio de todas as coisas. E eu sou Deus que tudo vejo. Quando observamos os dias atuais, conseguimos ver, queridos, a olhos nus. Não precisamos ir para outra cidade. Viva logo na tua casa, no bairro onde você mora. O que você mais contempla, o que você mais vê, são as investidas de Satanás contra famílias, contra a igreja. Mas a igreja do Senhor, ela vai continuar marchando sobre a terra. Porque a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! O diabo, ele é oportunista. Como eu já disse, ele só quer uma brecha. E como o diabo tem atuado, como eu já disse nessa noite, através das redes sociais, através da mídia, ele tem atuado, irmãos. Os dias são maus. E este tema ele é muito propício, porque a maior guerra está em nós. Mas nós só iremos vencer essa guerra, que ela vai continuar até a volta de Jesus. O Espírito vai militar contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas se eu e você buscarmos a presença do Senhor, querido, nós iremos romper barreiras. Nós iremos viver o melhor de Deus sobre essa terra. Nós iremos andar em santidade. Nós não iremos nos contaminar. Nós iremos dizer: Senhor, não quero mais fazer. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser diferente. Tira, Senhor, desse pensamento que não provém de ti. Tira, Deus amado, do meu coração esse sentimento que não é teu. Tira da minha vida aquilo que não te agrada. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou esperamos. E precisamos tomar cuidado para não ficarmos presos às armadilhas do diabo. Porque ele nos aprisiona como uma teia. Precisamos nos posicionar, igreja do Senhor. Precisamos nos posicionar, jovens. Precisamos nos posicionar, irmãos. Se nós não nos posicionarmos diante do Senhor, não iremos vencer a batalha. Mas como eu disse, a vida habita na nossa vida. Quando Deus criou um homem, Ele soprou nele o sopro de vida. A vida habita em você. A vida está em você. A vida está em mim. Pois o que eu não faço bem, que quero, mas o mal que não quero, este eu pratico. E eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite para abrir o teu coração. Sabe por que Deus me trouxe da freguesia do até aqui? Não foi em vão. Eu quero te convidar a te pôr de pé nessa noite. Eu ainda tenho
20 minutos. Glória a Deus, aleluia. Quero te convidar a te pôr de pé. Eu quero te convidar a abrir o teu coração nessa noite. Se você sentir de sair do teu lugar, sai, tem que ir a algum lugar mais reservado. Eu gostaria de pedir que os irmãos da mídia colocassem um fundo aí. Eu quero que você saia do teu lugar e abra o teu coração diante de Deus. Tudo aquilo que Deus, Ele disse para mim que Ele ia realizar aqui nessa noite, eu sei que Ele fará. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei qual é o pecado que você tem praticado e que você não conseguiu vencer ainda. Talvez os teus olhos são altivos demais. Talvez algumas palavras tenham sussurrado aos teus ouvidos. Talvez você falou algo que não era para ser falado, ou você fez algo que não era para ser feito. Porque a maior luta está em nós, queridos, mas essa é a noite de você se posicionar diante de Deus. Abrir o teu coração para o Senhor. Eu quero que você saia do teu lugar e você vai falar com Deus. Emanaia. Eu não sei o que acontece na tua vida, mas o Senhor sabe. A sujeira, o Senhor pode limpar, Ele tem poder para te ajudar, Ele tem poder para te restaurar, Ele quer te limpar, quem sabe, você tem dito Deus, eu tenho tentado, mas eu não consigo. Mas a vida vive em você, querido. Querida, a presença de Deus está sobre a tua vida. Deixa tudo aquilo que não agrada a Deus. Deixa tudo aquilo que não agrada ao Senhor e se posiciona hoje. E diz para o Senhor hoje: Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre do que ainda não sou livre. Porque eu volto lá e pratico. Eu volto lá e faço. Eu volto lá e não aguento. Mas eu quero ser livre. Porque quem é livre não volta a praticar. Quem é livre não volta a fazer aquilo que não agrada a Deus. Quem é livre não volta. Quem é livre se derrama na presença do Senhor e busca a direção dele. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei o que você fez no dia de hoje. Eu não sei o que você fez ontem. Eu só sei de uma coisa: o Senhor está nessa casa e Ele está dizendo para mim, para a tua vida: entrega toda a tua dor, entrega tudo que está acontecendo, entrega na minha presença, porque eu vou te ajudar, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu tenho estado com você, eu não tenho te deixado, eu tenho visto e eu tenho poder para mudar a tua história. Deixa as práticas pecaminosas, deixa aquilo que não agrada ao Senhor, entra na presença de Deus, entra diferente, entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele. Aonde os teus pés estão indo, aonde as tuas mãos estão indo, aonde os teus pensamentos estão indo, aonde os teus olhos estão indo, o Senhor vê. Oh, Cadaia. Narabá, xerebá, xuri, cantarabá. Oh, labarabá, xuri, nemanahás. Espírito de Deus, deixa a mentira, vai deixando a mentira, deixa a mentira, vai deixando a mentira, vai deixando toda a sujeira, entrega tudo no altar do Senhor, entrega nessa noite, entrega a tua vida a Ele, e diz para Ele: Senhor, coloca no
Ele tem poder para se purificar. Porque aqui não é canal batalha de cai. Ele não batalha de cai. A maior luta, a maior guerra está dentro de você. Atualmente, você coloca a de batalha. Então entrega em todos os pensamentos pecaminosos. Entrega tudo diante de Deus essa noite. Porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo na presença do Senhor. Porque Ele tem poder para mudar a sua história. A maior guerra está dentro de você. A maior guerra está dentro de mim. Mas se eu e você nos posicionarmos dentro de Deus, nós iremos vencer essa guerra. Porque a carne vai militar contra o espírito contra a carne. Mas se você tiver a vida de oração, se você tiver a vida de meditação, se você jejuar, se você se consagrar, se você se render aos pés do Senhor, o Deus fortalecerá a tua vida, como Ele tem fortalecido a minha, como Ele me fortaleceu, como Ele continua me fortalecendo na sua presença. Ai, caralho. A geração Z é uma geração que adora, irmãos. A geração Z é uma geração que se rende aos pés de Jesus. A geração Z é uma geração que anda em santidade. A geração Z é uma geração que adora. É uma geração que luta contra a sua própria carne. Deixa o pecado, deixa a comunicação, deixa o engano, deixa toda a sujeira que me distancia da presença de Deus. Deixa. Espírito Santo. Grandioso és tu, Jesus. Eu quero convidar o meu fã aqui. Vem aqui, irmãos. Vem aqui. Todos os jovens dessa igreja, vem aqui. Vem aqui, irmãos. Sobe. Eu quero que você dê as mãos. Eu amo fazer o que Jesus manda. Aqui é a minha casa. Eu tenho liberdade neste lugar. O Senhor me trouxe aqui como serva dele. Para dizer para vocês. Ele tem visto todas as coisas. Ele conhece cada coração. Ele sabe onde vocês têm andado. Mas há jovens aqui que vivem uma guerra tão grande. E Deus manda te dizer hoje eu estou mudando a tua história. Sabe o pecado que você pratica que te domina? Te domina de uma maneira que você não consegue se livrar dele. Deus tem força para os homens aqui nessa noite. Hoje eu mudo a tua história. Porque eu sou o que te vejo. Eu te chamei para a obra grandiosa desta terra. Vocês não estão unidos aqui em vão. E o que Deus fará na vida de vocês é grandioso. Sabe por quê? Sabe o que Deus dizia para mim? Há profeta no meio desses homens. Há pregadores no meio desses homens. Há homens e mulheres que Deus vai levar para longe. Mas entrega tudo ao Senhor. Querido, eu não tenho medo de falar o que Deus manda, porque é Ele que se responsabiliza. Vocês não entenderam o mistério de Deus. Vocês estão dizendo Deus.
presença. Vai raçou canaia, nanana raçou de canarabas. Homem, se você não tirar da raçou de canarabas, e canarabas, quantas voltas? Não canarabas, quantas voltas das terras de Canaã? Eu te trouxe na baixura de raça, e que tu não entende ainda na baixura de Canaã. O que eu tenho na manda de ração, conheço o teu caminhar, a baixura de Canaã. E hoje eu te digo, basta. Porque eu trago para a tua vida neste algo novo, filho meu. Ai, vai ter experiência. Ai, muitos senhores desafiar, mas ele. Ai, é o cordeiro do teu coração. Ai, vai ter experiência comigo. É no particular, que eu trato com a tua vida. Olha para esses jovens aqui, quando tu adora na baixura de raça, eu derramo da minha glória. Nada baixura de raça. A caminhada foi longa, né? Baixura de raça. Mas eu amo a tua alma, na raça. Te trouxe a esse de cantar a baixura de raça. E ai de ti, na raça. E olhar para trás, porque a tua caminhada é grande nesta terra. Ai, baixura de raça. Abraça. Fala do meu amor, na baixura de raça. É da tua maneira, na baixura de raça. Não vou te mudar, de raça. Vou purificar a cada dia, de raça, a tua vida. E a minha paz, de raça, de maneira. Irmãos, se vocês pudessem entender o que está acontecendo no mundo espiritual aqui nessa noite, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai encher da graça, Deus vai renovar jovens, Deus vai levantar a profeta no meio, a pastor no meio, a profeta neste meio. Se derrama, tudo aquilo, que não agrada ao Senhor, porque Deus, Ele é poderoso. Eu quero que vocês abracem uns aos outros. Bom, deixa Jesus fazer. Abraça aí, jovens, uns aos outros. Os meninos, abraça os meninos, as meninas. Abraça aí. Jesus tem vinho novo. Jesus vai vir novo. Pra mim, da tua vida, jovem. Jesus tem algo poderoso pra realizar na vida de vocês. Ande em fidelidade, ande em sinceridade, ande em adoração, ande, mortifica a tua carne. Ai, Eugênio, como eu vou mortificar? Querido, vamos me ajuda do Espírito Santo. Diga para ele, meu amigo Espírito Santo, me ajuda. Tem uma vida de oração, tem uma vida de meditação da palavra, tem uma vida de santificação. Jejua, entrega a tua vida ao Senhor. Sai daquilo que não agrada a Deus. Dedica o teu tempo a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Deus faz infinitamente mais do que você pensa. Infinitamente mais. Às vezes você diz, Deus, como eu gostaria de ser. Deus diz para você, você é. Você tem uma identidade. Eu sou o teu pai. Você é minha filha. Você é. Levanta, canaia, anda na presença e declara: eu sou filha do Senhor. Você tem uma identidade. Você tem um pai. O Abba cuida. O Abba faz, porque Ele é Senhor sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça. Filha minha, conheço, o teu coração,
Ai, Ramaxerebecai, se tu entender isso, ó, quão grande é, Rabás. Tem dias, ó, que tu chega neste Canarraxerebecai, sem força nenhuma. Mas hoje eu mudo a tua Rehaxerebecai história, Rabás, porque vou eu te fortalecer todos os dias, porque tu és filha amada, tu és filha amada. Eu te chamei para uma obra grandiosa sobre essa terra. Então, Ramaxerebecai, descansa, porque Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua família, Ele cuida. Os teus sonhos, é dele, e tu tem dito, Deus, mas quando vai acontecer? O Senhor te diz, chegará o tempo, que tu dirá, Senhor, valeu a pena esperar. Aleluia. Querido, eu quero que você estenda as tuas mãos em direção a esses homens e declara no mundo espiritual sobre a vida deles que eles são filhos amados do Senhor. Eles têm uma identidade. Eles são filhos do Deus Altíssimo. Eles têm um pai. Declara sobre a vida deles. Eles viverão as promessas do Senhor sobre a vida deles. O Senhor os ajudará, os fortalecerá. Porque Ele é Senhor que faz. Deus, muito obrigado. Aplauda o Senhor essa noite, querido.